assunto, gente. Agora a gente vai falar sobre animaizinhos, né? A gente vai falar também aí sobre a vida dos animaizinhos que a gente também tem que cuidar e que, inclusive, o barulho das motos e de outros tipos de barulho também incomoda o bem-estar dos animais. Para você que tem pet em casa, né? A gente está recebendo a visita aqui da veterinária Janaína Manfio para falar também dos cuidados que a gente tem que ter a respeito dos animaizinhos também nessas festividades. Bom dia, Janaína. Bom dia, meninas, tudo bem? Fala pra gente como que temos que proceder com os animaizinhos nesse período de festa. Eles estranham, muita gente na casa, como que é? Estranho, sim, todo final de ano é a mesma história, né? A gente, né, principalmente na virada de ano, que infelizmente ainda temos muitos fogos, a gente vê muito animal na rua correndo, perdido, assustado, e o primeiro ponto que a gente precisa lembrar é que os pets são de responsabilidade dos donos. Então, é impossível ficar sem fogos, é impossível ficar sem barulho, e a gente precisa garantir que eles vão estar seguros, em um ambiente seguro, bem acondicionados, porque, infelizmente, eles ficam muito assustados e vão tentar fugir. Então, não adianta, né, a gente tentar terceirizar essa responsabilidade, sendo que ela é nossa, né? E o que fazer? A gente vê sempre assim na internet algumas dicas, amarrar um lençol, um pano no corpo do cachorrinho. O que a gente pode fazer nessa situação? Eu sempre falo que existem animais, né, e animais que ficam muito desesperados. Alguns toleram tranquilamente, outros não. Então, se principalmente quem tiver um animal que já sabe que sofre muito com os fogos, que chega a passar mal, que entra em pânico, a gente pode usar medidas terapêuticas e medicamentosas com a fiscalização, né, com passar por um médico veterinário que vai saber prescrever, que vai avaliar o animal, e isso é muito válido. A gente não precisa deixar o pet sofrendo nesse momento, em pânico, sem estar medicado. Então, mas é importante que seja um médico veterinário que vá passar. Não adianta a gente ir comprar um sedativo em algum lugar que a gente pode botar a vida do animal em risco. E existem, sim, alguns mecanismos de fazer o coletinho, que nem tem na internet com a faixa. Deixar o animal, às vezes, num ambiente fechado, numa sala com a televisão ligada, ar-condicionado, ventilador, que abafe um pouco desses barulhos. E é muito importante os animais que ficam fora de casa, o cuidado onde eu vou deixar? Eu vou deixar preso numa coleira, num canil? Ele pode tentar pular, ele pode tentar fugir, fica preso, enroscado. A gente pega muito acidente nessa época, que os animais tentam pular canil, pular cerca e ficam presos ou se enforcam, né? Então, assim, como o meu animal vai reagir a isso, é o que o tutor deve fazer. Mas é muito válido pensar nele, sim, como algo exclusivo da gente cuidar nesse momento, porque realmente eles sofrem, é desesperador. E além disso, final de ano sempre tem algumas comidas diferentes, algo assim. Vou dar um pouquinho pro cachorro, ele tá aqui do meu lado. Tem alimentos que não foram feitos para os cachorros. Então, ração foi feita para cachorro. É muito importante ter cuidado, principalmente pedaços de ossos. Então, é do frango, do chester, do porco assado. Isso é muito perigoso. A gente pega vários animais com quadros graves de gastroenterite por sobrecarga alimentar. E muitas vezes acidentes com ossos mesmo, corpos estranhos que ficam presos e animais precisam de cirurgia. Então, pro pet é só ração e o petisco feito para ele mesmo. E cabe também ao tutor, às vezes com visita ali dentro de casa, por favor, né? É o meu animal, eu considero um filho, não alimente ele dessa forma, Exatamente, né? Tem que ter limites. Tudo tem que ter limite. O dono do animal põe as regras da casa, né? Claro, é como se fosse uma criança, né? Então, eu sei o que vai oferecer para o meu filho e eu sei o que pode oferecer para o meu pet. Tá. A gente vai falar então também com relação à fuga, né? Porque muitas vezes o portão, esquece o portão aberto ou algo assim, e aí quando acontece de ter fogos ou quando o animal estranha a casa cheia de pessoas diferentes, ele acaba fugindo do local justamente para se reservar. Exatamente. No momento em que os fogos, o estampido dos fogos começa, eles não sabem identificar onde isso está acontecendo. E eles pensam que é ali, do lado deles. Então, eles ficam em desespero e para onde eles puderem correr, eles vão tentar correr para se proteger. Então, é muito importante essa atenção. Estou recebendo visita, abre portão, fecha portão. Onde é que está o Bob? Onde é que está a Mel? Ficar de olho porque realmente eles fogem. Geralmente a noite de Réveillon é agitada, né? As pessoas vão pra rua, então pode acontecer atropelamentos. E muita gente de fora, então muitas vezes
né, não sabe de onde estava, de quem era, acaba não conseguindo postar e muitos animais desaparecem nessa época. Então é muito importante ter muita atenção. E além disso, nessa época existem muitas viagens e nós vemos duas situações. Quem vai viajar e leva o pet e quem vai viajar e deixa o pet em casa. Para quem fica ali na casa, deixa o pet, uma pessoa para cuidar dele. Como que deve acontecer? Porque geralmente um animal que é criado com uma família deve estranhar outra pessoa indo ali, né? Geralmente assim, estranha, né? Tem que fazer uma adaptação antes, então, eu vou sair, sei lá quem vai vir cuidar. Não, essa pessoa que vai fazer essa adaptação, esse cuidado, precisa conhecer o animal, precisa saber como vai se comportar, porque muitas vezes uma pessoa estranha vai entrar no quintal para alimentar e o cachorro não vai gostar, não vai deixar entrar, e aí como que fica essa situação? Não tem mais ninguém da família e ninguém consegue entrar. Então, precisa de toda essa adaptação, muita responsabilidade. A gente vê muitas pessoas que decidem viajar e não têm onde deixar o pet e abandonam. Essa é uma outra questão que acontece muito. Então, isso não pode, gente, né? Se eu resolvi viajar, antes de tudo, como planejamento de uma passagem, de uma hospedagem, onde meu pet vai ficar na cidade, a gente já dispõe de hotéis para cachorro, tem hotel fazenda, tem hotéisinhos, que eles podem ser direcionados para esses lugares e que vai ter pessoas especializadas também para cuidar deles nesse momento. E para quem vai levar o pet para a viagem de carro, por exemplo, quais são os principais cuidados? Certo. Atestado de viagem que precisa ser emitido por um médico veterinário, com a carteirinha de vacinação em dia, principalmente a vacina de raiva. E isso precisa ser visto uns dias antes, porque precisa ter no mínimo 30 dias de vacinação da antirrábica para a gente poder emitir esse atestado. E o atestado de viagem ele é válido para 10 dias. Então, os tutores precisam saber que eles vão, mas na hora de voltar, eles vão precisar emitir um novo atestado na cidade de onde eles estavam para poder retornar. E quando a viagem é de avião, igual esse ano nós tivemos, lamentavelmente, aquele caso do Joca, né, ali de Sinop, que acabou morrendo durante um transtorno de viagem, um erro. Como que deve fazer quando a família vai viajar de avião e deseja levar o pet? Certo. Essa é uma condição que precisa ser tudo pensado com muita antecedência, né? Nós temos empresas especializadas, inclusive aqui na cidade de Sorriso, a Interpet já faz esse tipo de serviço, que é uma assessoria justamente para as pessoas que vão levar os animais para viajar de avião e até para fora do país. Então, tudo precisa ser visto antes, inclusive a reserva de passagem para o pet, porque você precisa comprar uma passagem específica para o seu pet, saber se ele vai ter disponibilidade ou não, tamanho de casinha, tamanho de caixinha, se ela pode entrar nesse voo, se não pode. Então, não adianta chegar de última hora e achar que vai embarcar, porque a empresa barra mesmo. Doutora, cachorro deprime? Deprime sim, principalmente quando sai todo mundo de casa. Os pets, alguns eles são totalmente dependentes do tutor, né? Dependente emocional mesmo. Aquele pet que o tutor vai ao banheiro, ele vai junto, vai tomar água, ele vai junto. Então, no momento em que todo mundo sai, ele não entende o que acontece. Ele não sabe que as pessoas vão voltar, ele não tem noção do tempo. Então, é muito importante também quem vai ficar cuidando, saber identificar. Alguns animais ficam dias sem se alimentar, dias sem comer, acabam adoecendo, né? Então, é muito importante quem for ficar cuidando, ter uma cuidade visual para saber, opa, esse aqui não tá certo, não tá legal, vamos procurar ajuda. Bacana, né? Há mais informações, por exemplo, a respeito de viagem, essas coisas. É interessante a pessoa procurar, por exemplo, o veterinário para entender um pouco mais. Porque, às vezes, o animal tem um problema de saúde, né? Como proceder. Exatamente. Algumas raças não são permitidas em voo, então as raças braquicefálicas, Pug, Bulldog, eles já não deixam viajar justamente por conta de problemas respiratórios, né? Alguns animais não podem ir em cima, tem que já ir no compartimento de carga. Então, eu sempre digo para as famílias, pense bem se a necessidade do pet de estar com você é mais do pet ou é sua, porque muitas vezes a gente quer eles perto, mas eles acabam sofrendo demais com todo esse transtorno de aeroporto, viagem. Então, tudo deve ser muito pensado. A gente tem pacientes que viajam todo ano, vão para a praia há 4, 5 anos. Nós emitimos os atestados e vão muito felizes. Mas alguns sofrem demais com sair de casa, com pegar um voo, ir para uma praia. Então, o dono precisa saber muito bem qual é o comportamento do seu pet para saber o que fazer com ele nessa época. Tem raças que são mais adaptáveis que outras? Tem. A gente fala sempre que, assim, principalmente os cães maiores e que são de guarda, quando ficam sozinhos nesse momento, podem ter um pouquinho mais de contratempo, porque é diferente de você entrar e ter um pincher, que você consegue abrir o portão e entrar para alimentar de qualquer jeito, ou você ter um Rottweiler que não vai tolerar que ninguém entre, né? Ou alguns animais muito ansiosos, vamos supor, eu vou tentar pôr um Pug
muito ansioso que respira mal no avião. Não vai dar certo. Ou colocar ele dentro de uma caixinha de transporte no carro. Esse animal pode fazer hipertermia, ele pode descompensar o sistema respiratório. Então, assim, é preciso uma avaliação criteriosa. Não é simplesmente pôr o animal no carro e vamos levar que vai dar tudo certo. É bem mais embaixo. Mais alguma pergunta, Raíssa? Doutora, agradecemos a sua participação aqui conosco. Muito válida, né, essas orientações. E sempre que possível pode voltar, está sempre à disposição aqui para dar essas orientações, tendo em vista que Sorriso tem uma quantidade assim expressiva, né, de pessoas que têm animais em casa, né? Sim, e muito bem cuidados, graças a Deus. A grande maioria dos animais, as pessoas investem muito no cuidado, né? São da família mesmo. Então, é muito importante a gente dar todo o amor e carinho que eles merecem. Eu agradeço o convite, estou sempre à disposição. É isso aí, acabamos de falar com Janaína Manfio, ela que é médica veterinária aqui em Sorriso, trazendo orientações para você que vai viajar ou vai deixar o seu animalzinho de estimação, né, durante esse período de festas aqui em Sorriso.